do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula 34 da disciplina de Ciências. Hoje a gente vai começar a trabalhar sobre mata ciliar. Então essa aula vai ser dividida em duas partes e essa é a parte 1. Então quais são os objetivos dessa aula? Compreender o que são matas ciliares, assoreamento, mata de galeria e animais silvestres. E analisar os diversos benefícios que as matas ciliares promovem. Vocês precisam para essa aula aí a caneta, o caderno de ciências. Se quiser fazer anotação também com o lápis, pode ser. Então, começando. Mata ciliar. Provavelmente vocês já ouviram falar desse termo e a gente vai compreender nessas aulas a importância desse tipo de mata. Vocês vão ver realmente que ela apresenta diversas funções importantíssimas para a vida animal, para a vida vegetal e para a vida humana também. Tá? Então, a mata ou a floresta ciliar é um tipo de vegetação que está presente em volta dos cursos de água. Se vocês observarem aqui, vocês percebem uma mata ciliar, né? Então a gente percebe o quê? Um rio, né? Um curso de água. O curso de água é uma água que acaba se movimentando de algum modo, por isso curso, né? Ela está circulando. E logo ao lado dela a gente tem o quê? Uma mata. Essa é a mata ciliar, essa mata que está presente, que está cobrindo aí um determinado rio, um determinado curso de água. Ela recebe esse nome porque ela está associada aos cílios, os quais protegem os nossos olhos. Então, assim como a mata ciliar protege os rios, os nossos cílios protegem os nossos olhos, né, contra a sujeira, mas vocês vão ver que a mata ciliar vai proteger de muitas outras coisas também. Por isso esse nome, mata ciliar. Para a vida aquática, elas são de suma importância, visto que se formam nas margens dos rios, protegendo o espaço de erosões. As erosões são uma certa rachadura que dá no solo, né? Quando o solo está muito seco, ele pode acabar rachando, tá? E pelo assoreamento dos rios, a gente já vai ver o que é assoreamento, tá? Isso acontece porque as raízes das plantas do solo impedem que ele fique desprotegido. Então, olha só como ela protege, né, a vida, nesse exemplo aqui que eu dei, a vida aquática. Então, ela vai impedir que muitas outras coisas, muitos outros aspectos que às vezes podem vir a prejudicar o rio, não prejudiquem porque ela está protegendo. Por isso, ciliar, por conta, né, do nome de cílios. O que é o assoreamento? O assoreamento é o acúmulo de terra, de areia, até de lixo, que não deveria ter, mas tem, embaixo dos rios, o que pode acabar prejudicando a qualidade da água e a vida marinha. Então, assim, conforme o tempo, a movimentação aí dos ventos, por exemplo, atividade humana, atividade animal, né, os próprios animais vivendo em uma região, o que pode acontecer? A terra, a areia ou às vezes algum lixo, alguma coisa, ele vai acabar chegando até os rios. E o que vai acontecer? Ele vai, obviamente, afundar e vai ficar lá embaixo do rio, tá? Isso é o assoreamento, esse acúmulo dessa terra, dessa areia, desse lixo embaixo do rio, ok? Então, a mata ciliar, o que ela vai fazer? Ela vai dificultar o assoreamento, tá? Então, graças à mata ciliar, o assoreamento tem dificuldade para se desenvolver porque ela vai estar protegendo os rios. Então, é muito mais difícil essa terra, essa areia, enfim, chegar próximo ao rio. Automaticamente, se ela não chegar no rio, ela não vai afundar no rio, ok? Então, aqui temos uma imagem trazendo essa questão do assoreamento. Então, lixo, a erosão, né? Porque a rachadura também vai fazer com que a terra se mova, a terra marronzinha, ok? E vai chegar, né? Aqui nós temos um rio sem mata no entorno dele. O que vai acontecer aqui? Ele vai, né? Esse acúmulo de lixo, de areia, enfim, vai afundar. Já com a mata ciliar, ele não consegue chegar, né? A mata, as árvores estão protegendo aquele rio. Destruição das matas ciliares. Aqui a gente fala de um assunto mais sério. A gente já viu um pouquinho sobre a importância da mata ciliar, mas, claro, a humanidade, de vez em quando, o que faz?
prejudica o meio ambiente. E realmente há pessoas que destroem as matas ciliares. Nós temos toda uma legislação em cima disso, né, que realmente não pode estar fazendo isso, mas já aconteceu muito por diversas razões. Então a destruição ou a remoção, né, destruir ou retirar as matas ciliares tem sido um grande problema no meio ambiente das últimas décadas, que ocorrem principalmente por ações humanas, que seria ali a urbanização, ou seja, né, montar e fazer cidades, construções, a questão da agricultura, então desmatar grandes áreas para estar fazendo aí para ter um grande solo, um grande terreno para plantação, até mesmo para pecuária, né, a criação de animais em grandes áreas. Esse processo leva à mortalidade de seres aquáticos, né, então toda essa destruição vai acabar matando, prejudicando os bichinhos que estão nesses rios e, na pior das hipóteses, acabam com algumas espécies. Então, analisem só, uma espécie que não está amplamente desenvolvida. O que vai acontecer? Naquele local, aquela espécie acaba, né, os bichinhos acabam morrendo e não temos mais muito dessa espécie espalhada pelo planeta. E aí o que acontece? Começa o processo de extinção, quando a gente não tem mais uma determinada espécie de animal ou de planta, tá? Além dos seres aquáticos, os pássaros e mamíferos que se alimentam e habitam esses locais também vão sofrer com o desmatamento, é óbvio, tá? Não são apenas os bichos que estão presentes naquele rio, mas também os animais terrestres que acabam sendo prejudicados. Por quê? Porque o solo está sendo prejudicado, né? Eles são às vezes expulsos ali do local em que eles vivem para dar aí abrigo à agricultura, à criação de outros animais, enfim. No Brasil, as matas ciliares são áreas de preservação e a sua destruição é considerada aí um crime ambiental, né? Hoje a gente tem uma legislação bem extensa quanto a essa questão do meio ambiente, justamente para a prevenção de que matas ciliares ou árvores em geral sejam destruídas. A importância da mata ciliar. Continuando a falar sobre essa questão. A importância da mata ciliar é enorme também para a flora e para a fauna. Flora e fauna são dois termos aí que se referem à vegetação e também à vida animal de uma determinada região. Flora seria a vegetação, então a flora daquele local, é a vegetação presente no local. E a fauna se refere aos animais, tá? Para não confundir, que às vezes, poxa, flora e fauna é muito parecido, posso me confundir. O ideal seria você pensar assim, flora tem um flor no início. Flor é o quê? Vegetação. Automaticamente, fauna vai ser, né? Automaticamente são os animais, tá? Então, a mata ciliar funciona como uma espécie de filtro e impede a contaminação das águas. Essa mata ela está protegendo e faz com que a água não se contamine por produtos poluentes, como produtos que são utilizados na agricultura, como por exemplo agrotóxicos, que é uma espécie aí de veneno, né? Um veneno que não agride muito assim a saúde humana, mas que impede com que bichinhos, pragas invadam aí plantações. E também possibilita a absorção de nutrientes, como por exemplo o nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente presente aí em grande quantidade na nossa atmosfera. O nitrogênio possibilita bastante essa questão, imagine, né, os vegetais, eles têm uma cor mais esverdeada graças aí ao nitrogênio. Continuando sobre a importância da mata ciliar. Além disso, a mata ciliar permite que os animais silvestres se desloquem de uma região para outra para buscar alimentos e também para acasalar, tá? Para reproduzir. Em algumas localidades em que a biodiversidade é grande, é possível encontrar plantas e animais raros, tá? Então, olha só como protege essa questão. Os animais silvestres são aqueles animais que não deveriam viver, né, estar próximos aos seres humanos. No próximo slide a gente já vai ver sobre essa questão. Então, há locais em que esses animais, né, animais silvestres e plantas são extremamente raros no mundo, mas ainda são, obviamente, encontrados, ok? E quando a gente fala de biodiversidade, é a diversidade de vida,
Tá? Então, a diversidade animal e a diversidade vegetal. Trouxe aqui um slide bem simples para vocês falando sobre os animais silvestres. Então, o animal silvestre é aquele que vive na natureza e não deveria ter contato com os seres humanos, tá? Não é um animal para criar como doméstico ou para ter em uma fazenda, enfim, ele é um animal que deveria viver por si só, né, sem contato com a humanidade. Por exemplo, a onça pintada, aqui a gente está falando de animais predominantes no Brasil, a arara azul, o mico-leão dourado e aqui da imagem, jabuti-piranga, tá? Esses são alguns exemplos de animais silvestres que a gente encontra aqui no nosso país. Quando tirados da natureza, o que acontece? Tá, mas é um animal silvestre. E se ele for tirado da natureza, qual é o problema? Os animais silvestres, eles sofrem podendo ter dificuldade para crescer, porque eles não estão no seu habitat, tá? E também se reproduzir, ok? O que acaba dando início, mesmo que talvez não tão diretamente, a essa questão da extinção, tá? Então ele tem, né, realmente dificuldade para estar crescendo, para estar se desenvolvendo, porque ele não está no habitat natural dele. Importância da mata ciliar. Além disso, a mata ciliar ela também evita o ressecamento dos barrancos e brejos, evitando assim desmoronamentos, essa questão da erosão. Tá? Então ela evita muito essa questão das rachaduras no solo, automaticamente o solo se mantém mais firme. Ela também atua no processo de umidificação das margens dos rios e lagos, né? Então, tornando o solo úmido, ele não resseca automaticamente, ele não vai rachar. As matas ciliares, elas também servem de habitat, né, de moradia para uma grande quantidade de espécies de animais, principalmente de passarinhos, mamíferos e répteis. Lá há também grande concentração de espécies vegetais nativas. Espécie vegetal nativa, o que é um nativo? Aquele que cresceu naquele local, não foi plantado, ele realmente tem a origem naquele local. Possui importante função de melhorar a qualidade da água dos rios, dos córregos e dos lagos. Isso ocorre pois atua na proteção das margens. Então, função também da qualidade da água fica maior, automaticamente a vida marinha ali se torna melhor. As matas ciliares, elas servem de espaços temporários de transição para espécies de aves migratórias. São aves migratórias aquelas que sempre estão migrando para outras regiões. Elas não permanecem em um mesmo local, elas sempre estão indo para outras. Então, também vai servir aí como um abrigo. Além disso, fornecem energia e nutrientes para o ecossistema aquático de rios, lagos, riachos e córregos. Tá? O ecossistema, né, é uma região composta aí por diversas espécies animais e vegetais. Trouxe para vocês uma outra questão, que seria um tipo de mata ciliar, mas que recebe um outro nome, que é a mata de galeria. A mata de galeria e a mata ciliar, elas são muito parecidas, só que elas têm uma diferenciação. Eu posso até dizer que a mata de galeria é uma mata ciliar, mas nem toda mata ciliar é uma mata de galeria. As matas de galerias, elas circundam o leito do rio, formando uma espécie de túnel, ou galeria, que a gente chama, tá? Enquanto que nas matas ciliares, nas outras matas ciliares, o ambiente é aberto, tá? Nas matas de galeria, as copas, né, que é aquela parte superior das árvores, entram entre dois lados do rio, se encontram, enquanto que na mata ciliar isso não acontece. Então, analise um exemplo aqui. Nessa primeira imagem, a gente tem uma mata de galeria, que eu posso considerar também uma mata ciliar, mas predomina esse nome mata de galeria. Nós temos um rio e acima nós temos árvores. Notem que elas estão inclinadas e elas se encontram, ok? Entre um lado do rio e outro, elas se encontram. E na outra mata ciliar, o que eu percebo? Nós temos o rio, mas as árvores não se encontram. A gente nem consegue visualizar o que está para cá, mas é óbvio que elas não têm esse encontro. Por isso, essa daqui é dito mata de galeria ou túnel, né? Como se ela formasse uma espécie de túnel. Pessoal, então espero que tenham compreendido aí um pouco sobre a mata ciliar, como ela é importante. Na próxima aula a gente vai continuar o estudo aí sobre ela. Então agora vocês vão realizar algumas atividades.
Até a próxima e bons estudos!